Graça e paz, abençoados. O canal Luzes da Graça está aqui de volta com vocês nesse dia que fez o Senhor nosso Deus e, acima de tudo, nosso Pai. Então, amados, nós chegamos até aqui, até o seu lar, até o seu celular, aonde você estiver me assistindo. Então, vamos estar falando aqui sobre um assunto que o tema é a carne mais o espírito, fábrica de demônios. A carne mais o espírito, vírgula, fábrica de demônios. Então, abençoados, nós do canal Luzes da Graça chegamos a vocês para falar de um assunto que é o espírito do homem. Vamos buscar entender o que é o espírito humano. O homem foi formado de corpo, que é o corpo físico, a carne. Foi formado de alma, que é a essência da vida do homem. Essa essência da vida, por onde se manifesta as emoções do homem, foi chamado alma. É chamado alma. E junto à alma humana, existe o espírito. Junto à alma humana, como os dois são um, porque a alma, ela é espiritual. Mas ela não teria existido, não teria tido vida e não estaria projetando vida no corpo, senão pelo Espírito de Deus que foi soprado no homem. Você está entendendo, amado? Então, a vida é necessária. Para se ter vida, é necessário o Espírito. Não existe menor possibilidade de ter vida sem Espírito. Até a natureza, a vida dos vegetais, dos animais, tudo veio pelo pelo mover do Espírito de Deus. E o homem foi formado do irmão Paulo? Não. O homem foi recebido do fôlego direto de Deus. Por isso que ele é diferente. Ele foi feito como dominador. Como o dominador da criação. Então, o homem formado de forma diferente, como dominador da criação, agora ele tendo o Espírito de Deus sobre ele. Por isso que ele é mais excelente em sabedoria, em tudo. Então ele tem uma comunhão com Deus pela oração. Você está entendendo? Então ele tem acesso espiritual. E os animais oram? Não. Os animais glorificam a Deus pelo seu viver. Né? Como a palavra diz que as árvores batem palma. Você vê a árvore bater palma? Não. Mas significa dizer que a árvore ela frutifica, ela se balança, né? Aquela forma é a forma de glorificação a Deus, como ela produz o fruto, produz a flor. Então essa é a forma de glorificação a Deus, que ela retorna da terra aquele fruto, aquela flor, aquela beleza natureza. Como diz a palavra, os céus proclamam a glória de Deus, mostra a glória de Deus, a criação dos céus acima de nós, e o firmamento, que as coisas na terra, que é no firmamento, anuncia as obras da mão de Deus. Então, a própria natureza está dizendo que ela testifica a existência de Deus e o poder de Deus. Quando você vê uma flor muito bonita, muito cheirosa, você se alegra, você fala que beleza, que maravilha a natureza. Você está glorificando a Deus, você está reconhecendo o autor que fez aquilo. Você quando vê os animais bonitos, né? Tem pessoas que têm muito prazer em animais, têm muita alegria em ver, em cuidar dos animais. Então isso tudo é a mão de Deus, é a manifestação. Os rios, as montanhas, o vento, o sol, as praias, tudo isso mostra a manifestação daquele que criou, o Criador, o nosso Pai. Você está entendendo, amado?
Nós, o canal Luz da Graça, chegamos até você para falar de um assunto que é do espírito, que é o espírito do homem. Muitos de nós em graça, por não entender sobre as manifestações que o espírito humano, irmãos, torno a dizer, ele é parte e essência de Deus. Ele é a luz de Deus em nós. Existem muitos que têm esse espírito guardado como se apagado dentro deles. O espírito está lá. Ele está apagado dentro dessas pessoas que são carnais, que não buscam a Deus, que não querem compromisso com as coisas de Deus. Elas têm a essência de Deus como qualquer outra pessoa. Qualquer pessoa boa, qualquer pessoa usada por Deus, qualquer pessoa maligna, ela tem esse espírito. Só que nela, aquele que é carnal, aquele que é maligno, o espírito está apagado. Você está entendendo? Lembra quando Paulo diz, não apagueis o espírito, não extinguais. Quer dizer, extinguir é lançar fora, lançar de lado, é apagar. Então o termo certo é, não apagueis o espírito. O espírito é a essência divina, é a identidade de Deus em nós. Todos nós carregamos, porque ele é a vida de Deus em nós. Não existe vida no corpo, não existe expressão da alma espiritual sem o espírito, porque só há essa expressão porque é a vida. A palavra de Deus diz, tira-lhe o espírito e o corpo morre. Então, se o espírito for tirado do homem, o homem morre. É isso que temos que entender. Muitos de nós, em graça, por não entender as manifestações que o espírito humano produz na vida do homem, temos generalizado as palavras e temos considerado tudo como obras da carne. É o que muitos irmãos, ensinadores e ensinadoras em graça estão fazendo. Amados, se formos considerar que toda a ação do homem é proveniente da carne e não enxergarmos a parte espiritual, que é a parte divina de Deus em nós, no homem, então é confessar que o homem não tinha espírito. E existe até irmãos e irmãs em graça, com ensino em graça, e até participantes de canais aí que concordam. E outros ensinam, os ensinadores ensinam que o homem não tinha espírito, que só veio ter espírito após Cristo. Oh, amados, como que o homem não tem espírito? Não ter espírito é não estar vivo. A vida é o espírito. A vida é o espírito. Cristo não veio vivificar os espíritos? Ah, mas você vai dizer, mas irmão Paulo, mas aquelas vidas estavam vivendo na vida do corpo. Sim. A vivificação que Cristo veio fazer é uma vivificação espiritual de volta, de comunhão, aonde os espíritos, a pessoa morria na vida do corpo, o espírito estava ali, nela. A essência divina estava ali. Só que estava como Paulo, ele disse, apagado, não apagueis o espírito. O espírito estava em estado de dormência, morto espiritualmente. Por quê? Porque ele, preso à alma, ele não podia, e a alma entrou em estado de condenação. Por isso que a palavra dizia lá em Deuteronômio, a alma que pecar, esta morrerá. Deus falou para Adão e a sua mulher, se comerdes da árvore que está no meio do jardim, a do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Essa morte é a morte do espírito. Por quê? Alma e espírito estavam junto. Quando a alma, pelo desejo do espírito, ela pratica, leva o corpo a praticar de comer do fruto, então a alma agora seria condenada, porque no final, no juízo final, no juízo final, essa alma seria decepada, extinguida
essa alma adâmica seria separada do espírito. Você está entendendo, amado? Espírito é a essência de Deus. O espírito não iria morrer, porque espírito ele não iria morrer a não ser que Deus quisesse. Agora, o espírito, uma vez separado da alma, os dois eram um. Então agora no juízo, na separação aonde Deus iria separar o joio do trigo, separar a palha. A palha e joio é a mesma coisa. Então essa palha, esse joio, iria ser queimado no fogo eterno, que é a parte espiritual que iria queimar todo sentimento, todo desejo maligno do homem. Isto não iria subir para Deus, porque nos céus não tem isso, essa malignidade. E o que iria agora separado a alma do espírito? Para onde iria o espírito? Voltar para casa, voltar para Deus. O corpo, a vida do corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus que o deu. Você está entendendo? Então a essência iria de qualquer forma de todos voltar para casa. Mas a alma não. Vê que o juízo diz, lá no Deuteronômio diz que a alma que pecar, nunca disse espírito. Existem palavras que tá espírito, mas referente à alma, que eram juntos. Então, quando a palavra diz o espírito volta para Deus, está dizendo separação da alma ali. A alma ficando para trás, sendo queimada. Agora, a palavra diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então a alma iria ser extinguida, ela iria morrer. Jesus disse, temei não aos homens que matam o corpo, mas temei aquele que pode matar, fazer perecer no inferno, tanto o corpo, queria fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Então ele está dizendo que no juízo a alma iria perecer, iria ser queimada, destruída, para o espírito subir. Você está entendendo, amado? Então, abençoado, existem ensinadores em graça, irmãos meus, irmãs, minhas irmãs, que ensinam, e até você que participa dos seus canais, que aderem à concepção e entendimento, de forma erroneamente, de que o homem não tinha espírito. É um absurdo. Jesus só entregou o espírito dele na sua morte. Ele estava dizendo que, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Por quê? Porque ele já estava se desprendendo desta vida. Agora o espírito de Cristo, que foi recebido diante de Deus, agora ele vem como chamado Espírito Consolador. Jesus disse que iria, antes mesmo da sua morte, ele já falava para os discípulos que ele rogaria ao Pai para que enviasse o Espírito Consolador, que é o próprio Espírito dele. Que agora esse Espírito que foi gerado aqui na terra, que testemunhou a vida do homem, o sofrimento do homem, que sabia o que era sofrer, que padeceu todo o sofrimento do homem, esse espírito gerado aqui, vivido em Cristo, ele iria retornar quando Jesus subisse, fosse para o Pai. Ele iria retornar depois para os homens, de maneira copiosa. Então esse espírito seria compartilhado, aonde houve o Pentecoste, cumprindo a profecia de Joel. Você está entendendo? Joel 2:31. Então, Joel 2,
30, né? 29, 30, 28 em diante. Então, ali se cumpriu a profecia de Joel, a chuva copiosa sobre todos sem acepção, tanto judeu quanto gentio. Agora o Espírito de Deus, de Cristo, chamado Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Por que eu falo Espírito de Cristo? Ele é Espírito de Deus, mas por que de Cristo? Porque esse Espírito viveu entre os homens. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer, porque ele sofreu todas as penalidades humanas. Ele sofreu as injustiças humanas, então ele sabe todos os desejos, porque Paulo até diz assim, ó, não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem é esse Espírito que está neles? O Espírito de Cristo, gerado no Filho. Você está entendendo, amado? Então, esse Espírito agora, ele é colocado dentro do homem. No Pentecoste, ele vem sobre todos. Jesus, nas evangelizações, Jesus soprou parte dele sobre os discípulos. Soprou dele sobre os discípulos. E eles voltaram felizes, curando, libertando, em nome de Jesus. Mas eles não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo como morada. O Espírito Santo não fazia morada neles. O Espírito Santo entrou neles por algum tempo para o propósito e o serviço que Cristo ordenou nas evangelizações e então se retirava. Mas a partir do Pentecoste, o homem passou a ser morada eterna de Deus. Não no corpo. Existem irmãos do sistema religioso, principalmente evangélico, que diz que nós somos morada de Deus. Em parte, essa palavra está certa. Mas, literalizando como se diz do corpo, o nosso corpo não é morada de Deus. O corpo é físico, o corpo é do homem. Se o nosso corpo fosse morada de Deus, Deus não permitiria o homem tatuar. Deus não permitiria o homem mudar de sexo, ser trans, ser homossexual, o homem passar batom, a mulher passar pintura exagerada. Deus iria, aí sim, as doutrinas ensinadas dentro das chamadas igrejas evangélicas estariam absolutamente certas de condenar. Mas como o corpo não é templo de Deus, o templo de Deus é o Espírito, diante dessas três essências, uma é do homem na sua responsabilidade e no seu cuidado. Se você não comer corretamente, não beber corretamente, coisas que convém, você vai prejudicar o seu corpo. E quando é que o corpo é morada do Espírito Santo? Quando é que o corpo é templo do Espírito Santo se a pessoa bebe cachaça, bebe cerveja, ela fuma, ela cheira, ela se catua, ela faz tatuagem no corpo para as entidades, ela faz tatuagem de tatuagem no corpo, ela bota brinco, ela passa batom exageradamente. Quando é que o corpo é de Deus? Responde para nós, quando é que o corpo é de Deus? Nunca foi. O corpo deixou de ser de Deus lá no Éden. O corpo era completo. Corpo, alma e espírito de Deus. Mas Adão, a vida do corpo, ele separou de Deus. Escolheu a vida do corpo para viver, desprezando a vida do espírito. Então ele separou o espírito, extinguiu, apagou o espírito de Deus nele. Você está entendendo, amado? Então Deus não tem mais, desde o início da criação, nunca teve, a partir do pecado, nunca mais teve acesso e dominação sobre o corpo do homem. Mas existiu um ser que dominava o corpo. Ele era o senhor do corpo, da carne do homem, que é o ser espiritual, Satanás.
Ele era o Senhor da carne. Ele operava, ele fazia morada aqui na mente, na massa cinzenta. Aqui era o ponto de entronização, de o ninho dele, aonde ele dominava os homens. Deus não habita em corpo, meu amado irmão. O homem foi formado de 3 essências: corpo, alma e espírito. O corpo é cuidado do homem. Se você não cuidar do seu corpo, tiver a sede do seu corpo, não tomar banho, não escovar o dente, não cuidar, o seu corpo entra em deterioração. Ele cheira mal, ele fede, ele putrifica, ele gera germes, gerando doença, e você é levado à morte. Se você não fizer uma boa alimentação com o seu corpo, o que você ingere, a bebida, né? Todo o excesso vai prejudicar o seu corpo. Quem é responsável pelo corpo? Você. Se você, ao atravessar a rua, não observar com cuidado o trânsito e você não tiver cuidado, você pode ser atropelado e perder a sua vida. Quem é responsável pelo seu corpo? Você. Você se relaciona sexualmente com quem você quer. Você pode ser homem, você pode ser mulher. Existem homens que mudaram a opção de ser mulher. E daí? O corpo não é dele? Não, ou da mulher que deseja ser homem, que é lésbica? O corpo não é dela? A vida do corpo foi dada ao homem. É claro que as ações carnais geram consequências, reações espirituais. Aí é uma consequência do homem, não que Deus venha punir. Você está entendendo, amado? Então não é Deus que está punindo. A pessoa está gerando um mal pela vida do corpo, pela carne. Por quê? Aí nós vamos entrar nisso mais na frente. Vamos explicar por que então se dá esses acontecimentos. Então, voltando aqui ao corpo, o corpo é seu, o cuidado é seu. Se você lançar o seu corpo no precipício, ele vai morrer. Se o corpo fosse de Deus, se o nosso corpo fosse templo do Espírito Santo, então a pessoa não se suicidaria, porque Deus não haveria suicídio. Tanto que o ser Satanás na mente de Jesus, bota ele no pináculo do templo, ele se vê na mente, né? Claro que isso não foi fisicamente, isso aconteceu na mente, tentando Jesus para que ele rompesse a lei, a comunhão com Deus. Então disse, lance daqui abaixo, porque está escrito, ele usou ainda a palavra. Mas Jesus, com o cuidado da sua vida e olhando para o Pai, disse que isso era tentar a Deus. Ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele permaneceu na lei. Então o cuidado com o corpo é nosso. O corpo é do homem. O homem pode fazer qualquer coisa com o seu corpo. Se catuar, arrancar um pedaço da orelha, alargar a boca, alargar a orelha. Como tem mulher pescoçuda aí, bota aquelas argolas e vai ficando com o pescoço. Porque na sua cultura, as mulheres pescoçudas são as mulheres desejadas. Na cultura indígena, o homem com o beiço largo, com a argola, com os lábios largos, né, o índio, aquilo dali é um sinal de honra entre eles, de espiritualidade. Então, amados, generalizar e falar que a pessoa que tem que andar toda vestida, que não pode mostrar, que o homem vestir roupa de mulher é condenável diante de Deus. E então os índios? Eles vão tudo para o chamado inferno do sistema religioso. É claro que inferno não existe mais entre a criação a partir do juízo de Deus. O juízo já aconteceu a partir dos anos 70. Então, mulher não pode usar roupa de homem, calça comprida, como se Deus estivesse preocupado com o corpo. Se essa fosse a preocupação de Deus, o mundo então seria extinguido. Os índios seriam os primeiros a não existirem, a estarem em condenação diante de Deus.
Quando Deus formou o homem, vai aqui uma pergunta do canal Luz da Graça, a você que vive sobre essa doutrina de que o corpo é templo do Espírito Santo. Deus formou o homem com roupa, Adão e Eva? Não. Tanto que quando eles saíram do estado de glória, perderam as suas vestes reais, vamos falar assim, espirituais, eles se viram nu. E olha a pergunta que Deus fala para Adão. Adão, quando Deus fala, Adão, onde estás? Ele correu, se escondeu atrás da árvore com a mulher e disse, ouvi a tua voz soar no jardim, quer dizer, como o Senhor todo dia falava, me chamava, agora eu ouvi a tua voz soar no jardim, só que eu tive medo agora do Senhor. Eu agora vejo o Senhor como o Senhor que vai me punir. E me escondi. Aí Deus pergunta para ele, Adão, quem te fez saber que estava nu? Esse tempo todo, nesse diálogo no meio do jardim, na viração do dia, na tardinha, Adão conversava com Deus e Deus nunca falou para ele, ó, rapaz, vai botar uma roupa que você tá pelado. Vai botar uma roupa para falar comigo, porque isso aí é indecente. Nunca Deus falou isso para Adão. Pelo contrário, agora quando Adão se vê nu, Deus perguntou, quem é que fez você saber que estava nu? Quem tirou as suas vestes? Então, amados, esse lado do corpo, o homem pode fazer tatuagem, pode botar brinco, pode usar. O corpo é do homem. Foi a vida física que Adão escolheu. E Deus não condena isso. Deus condena as atitudes más. Agora, é claro, o que você fizer com o seu corpo, o que você plantar pelo seu corpo, pela vida do corpo, você vai colher. Você pode colher doenças nessas tatuagens que você faz. Você pode colher vários desastres, doenças com aquilo que você bebe, com aquilo que você fuma, com aquilo que você cheira, com aquilo que você come demasiadamente. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, da chamada igreja, condenando o que está lá fora, que é viciado, mas ela está se enchendo de refrigerante. Ó, bebe 1 litrão de refrigerante, ó, cocólatra, ou aquele que não pode ver um refrigerante e bebe compulsivamente. Está destruindo o seu corpo. Está no mesmo erro que aquele beberrão lá de cachaça lá do lado de fora. Que aquele viciado está destruindo o corpo. Não é o corpo o templo do Espírito Santo. Agora, aonde então, irmão Paulo, é o templo do Espírito Santo? O Espírito. O Espírito é a habitação de Deus. O Espírito é a única habitação de Deus. Quando a alma humana, que fala é a vida do homem manifesta, a alma humana, que agora já não é mais uma alma adâmica, que veio em condenação, por isso que nós não temos pecados diante de Deus. Hoje não nos apresentamos ao olhar de Deus como pecado, porque Cristo, ele trouxe o homem agora, após o juízo, vem com a alma de Cristo, um estado de não condenação. Por mais que aquela alma seja carnal, tenha desejo na carne, mas no Espírito é a habitação de Deus. E Deus não vê condenação do homem. Deus agora tomou o seu lugar de volta, que é o Espírito do homem. Agora, amados, a alma deseja e a carne pratica. A alma interligada com a carne. Mas a alma, ela pode servir tanto, ela pode se manifestar tanto para Deus, para o espírito humano, aonde Deus habita, o Espírito Santo, como também para a carne. Mas ela é mais tendenciosa a ouvir quem? A carne. Por causa de quê? Da vicissitude, da vicissitude na vida do homem, porque ela vem desde Adão assim. Então a carne já criou uma vida própria onde ela deseja, ela estimula, ela chama a alma. Por isso que Paulo diz, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque os dois são opostos, são inimigos entre si.
A carne aqui está falando da manifestação da alma sujeita a ela. Então, a alma, ela está no meio das duas coisas, do espírito e da carne. Só que a carne, ela fala mais forte, ela puxa a alma, o desejo, ela desperta o desejo à carne. A carne, ela desperta desejo à alma em fazer aquilo. Então a alma tornou-se prazerosa na vontade da carne. A identidade dela já é na carne, porque ela que exerce as manifestações do corpo. Então, mas quando a pessoa ela domina, ela escraviza o seu corpo como homem e mulher de Deus, ela bota o seu corpo para orar, ela dobra o joelho e vai orar, ela levanta para orar, ela está em oração com Deus, mesmo cansada, com sono, ela está o quê? Freando e dominando a sua carne, levando o quê? O prazer da alma ser no prazer do espírito, em Deus. Você está entendendo, amado? Por isso é que vamos aprendendo aos irmãos em graça que ensinam que não precisa orar, que não precisa jejuar, que não precisa louvar, condena até o louvor, né? Então, amados, a carne do homem, ela é como um animal que tem que ser freada. Vê que Tiago diz lá que a língua, falando da carne, da mente do homem, ela é como um animal desenfreado que o homem não consegue domar. E Tiago diz que todos os animais selváticos se domam, se bota a cabrete e se domam, mas a língua, a natureza humana, ela é indomável. Ela é difícil de ser domada, porque o desejo carnal é mais forte, se manifesta mais forte do que a própria vontade de Deus. Você está entendendo, amado? Então, é isso que Tiago diz. Por isso é que o canal Luzes da Graça vem ensinar você que você tem que entrar na prática, no exercício da oração. E se Deus pedir de você até mesmo o jejum, a separação, a consagração, a sua carne, ela tem que ser dominada, porque a carne ela é viciosa. Ela é dominadora. E Deus não tem nada com a carne. Quem tem que domar a carne é o homem. Você que tem que dizer não à sua vontade da carne. E existe irmãos aí dizendo que o homem não tinha espírito. O espírito é o lugar de Deus. É a morada de Deus. É a morada de Deus. Por isso que Jesus disse: todo aquele que pede, recebe. O que